Meus amados, a paz, que o Senhor esteja abençoando o seu dia. Hoje é dia 26 de dezembro de 2021, se passou já um dia do Natal e graças a Deus nós temos a possibilidade de estarmos ainda nesse culto virtual, dia 26, aproveitando o nosso tempo nesse momento para estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Eu espero que você, sua família, seus amigos tenham passado bem, que o Senhor tenha utilizado essas festas para unir os relacionamentos, unir as famílias, e esse é o momento de compartilhar que nós passamos juntos. Eu gostaria nessa manhã, nesse momento, compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor, e o título da nossa pregação de hoje tem a ver com o Natal. O título é Cadê o aniversariante, né? O aniversariante que é Jesus Cristo. Nestes dias, meus irmãos, a gente passa, né, por muitas festas. Temos festas, luzes, árvores enfeitadas e um tempo bom com a família e com amigos. E é importante sempre nós refletirmos sobre o significado do Natal. Nós tivemos a nossa cantata, nós já pensamos e refletimos sobre o verdadeiro significado do Natal, e hoje temos mais uma oportunidade de refletirmos sobre a importância não do Natal, mas do personagem principal do Natal, que é Jesus Cristo. O próprio Natal, muitas vezes, quando nós esquecemos do aniversariante, ele acaba se tornando simplesmente um dia de comércio, às vezes um dia de festa, um dia de troca de presente, às vezes de troca de mensagens, e essas atividades e atitudes que ao pouco ou nada parecem atitudes vazias, pouco significado, né, do que realmente significa o Natal. Nós precisamos lembrar das raízes, e não só das raízes, sino do principal objetivo do advento de Jesus. O evento do nascimento de Cristo, ele mudou a humanidade, e dá para perceber, nós podemos ver que ele está até dentro do calendário histórico, porque a história humana, ela se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, nós precisamos entender, gente, que o Natal significa muito mais do que festa, significa muito mais do que comida, significa muito mais do que comprar roupa nova, do que passar tempo com amigos. O Natal tem um significado, e esse significado chama Jesus. Mas antes de continuar, eu queria orar com você, e que no lugar onde você está, você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, e nós vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Vamos orar? Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por esse momento que nós podemos compartilhar a Tua Palavra, um momento, Senhor, com significado, um momento onde nós podemos parar tudo o que estamos fazendo e te cultuar, Senhor, lembrando do significado verdadeiro do Natal, lembrando de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos justifica, aquele que nos salva, aquele que nos santifica. Senhor, quero te pedir que o Senhor esteja abençoando cada família, cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança, cada pessoa que faz parte da nossa igreja, e aquelas pessoas que estão assistindo o nosso culto, Pai, que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração para a Tua Palavra, para que ela chegue ao nosso coração, Senhor, como sempre nós falamos, como uma semente que venha a trazer, Senhor, frutos na nossa vida, frutos de transformação, frutos de ideal, moral, frutos de princípios bíblicos no nosso coração, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Quebranta os nossos corações, Senhor, e permite que nós possamos refletir na Tua verdade. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, nós precisamos lembrar um pouco da mensagem do Natal. E a mensagem do Natal, ela pode se resumir da seguinte maneira: por amor, o próprio Deus tornou-se homem e veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, não para trazer condenação ao mundo, mas sim reconciliação, perdão e vida completa, vida eterna.
conforme lemos em João 3, 16 e 17. Abre sua Bíblia ali, esse verso é muito conhecido, João 3, 16, mas vamos refletir um pouco nele. João 3, 16 ao 17, nós vamos ver que a mensagem do Natal é o advento de Jesus Cristo, que veio ao mundo não para condenar ao mundo, sino para salvar ao mundo e reconciliá-lo com Deus. João 3, 16 ao 17 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que tudo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Gente, a vinda de Cristo Jesus é muito importante para nós, porque sem Cristo nós não teríamos reconciliação com Deus o Pai. Interessante que a reconciliação com Deus o Pai é muito necessária para a vida do homem, do ser humano, porque sem essa reconciliação nós estamos longe, estamos afastados e ainda continuamos com a mente nas coisas do mundo, vivendo segundo este século e vivendo segundo a nossa própria vontade. Mas Cristo veio para trazer vida, e vida eterna, vida completa. Gente, Jesus, Ele não veio, eu gosto sempre de ressaltar isso, porque às vezes nós como cristãos, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, e há muito tempo talvez estamos na igreja, muitos já temos ouvido o Evangelho, a gente pensa que a vida cristã se resume só à cruz, só à morte, só à ressurreição de Cristo, e acabou ali, eu estou salvo do inferno, e a minha vida, agora eu posso viver como eu quero. Mas a reconciliação que Cristo traz para nós, não é só a reconciliação que nos tira do inferno, sino a reconciliação onde Deus começa a habitar em nós, onde Deus começa a tomar conta da nossa mente, onde Deus começa a transformar o nosso ser, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Deus começa a tomar conta de nós, e essa reconciliação, ela me torna parecido com Cristo. Nós temos pregado isso muito. Eu espero que até agora você já tenha bem claro qual é o objetivo principal de Deus para a sua vida. O objetivo principal de Deus para a sua vida não é tirar você do inferno, sino trazer você para a luz. E a luz quer dizer vida, conhecimento de Deus, relacionamento com Deus e uma intimidade com o Senhor, onde cada vez mais você se torna parecido com Jesus. Isso é se tornar um filho de Deus. Filho de Deus, a ideia na Bíblia é que um filho, ele é e representa o Pai. Já parou para pensar o que significa ser filho de Deus? Na cultura judaica, um filho, quando era chamado filho de alguém, era porque representava essa família, né? Jesus é o Filho de Deus, e quando ele se chama Filho de Deus, ele está representando o próprio Deus. E nós podemos também, crendo em Cristo, aquele que veio, aquele personagem principal do Natal, crendo nele, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Isso é profundo, irmãos, porque às vezes a gente esquece que ser um filho de Deus não é mais representar a minha vontade, representar o meu caráter, as minhas atitudes, mas representar o próprio Deus. João capítulo 1, verso 12, só virar um pouquinho a página para trás na sua Bíblia, você vai ter o que quer dizer ser filho de Deus, qual é a oportunidade que nós temos de ser filhos de Deus. João 1, verso 12, se você talvez conhece, já sabe de cor, que ele diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você crê em Cristo como seu Senhor, se você o confessa como seu Salvador, você se tornou filho de Deus. E ser filho de Deus
ele tem um significado importante, como eu já mencionei, porque desde o momento que Cristo começa a tomar conta da minha vida, o meu palavreado, as minhas atitudes, as minhas ações diárias, elas devem refletir o caráter de Deus. Um resumo disso, nós podemos ver em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, e é o contraste que existe entre as obras da carne e as obras, o fruto do Espírito, né? A obra do Espírito. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Paulo, quando está explicando Gálatas, ele está falando e fazendo justamente essa distinção, de que anteriormente nós estávamos habitando na carne, e por conta da nossa habitação na carne era necessário a lei. E a lei, ela vem justamente porque ela precisa reorientar, reconciliar a nossa mente com Deus, colocar o nosso coração no trilho da verdade, colocar o nosso coração e a nossa mente na direção correta de Deus, uma vez que somos filhos de Deus. Por isso que existe a lei de Moisés. A lei de Moisés vem para nos dizer o que está errado, desde a perspectiva de Deus. A lei de Moisés vem para orientar a nossa mente, o nosso coração, os mandamentos, para o que é a vontade de Deus. Mas existe um contraste grande quando nós vemos as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque contra o fruto do Espírito não há lei. E nós vamos ver isso. Veja Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Ele vai dizer o seguinte. Vamos ler do verso 19, que fala sobre as obras da carne. Ora, as obras da carne, elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, disse Paulo, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, nós vemos que nossa situação sem Deus seria essa. Nós estaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados, que são estes daqui. E no final do versículo você pode perceber qual é o resultado de continuar a viver uma vida na imoralidade, uma vida carnal, e uma vida que se esquece do verdadeiro significado da vida, que é agradar ao Senhor. E a lei, ela veio justamente para demonstrar para nós que nós estamos errados e que precisamos de uma mudança. E o meio para essa mudança se chama Jesus. Só que eu disse, se você creu em Cristo Jesus, aquele que o recebeu, aquele que creu no seu nome, tem o direito de se tornar filho de Deus. Uma vez que você se torna filho de Deus, veja qual é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. O verso 22 e 23, um grande contraste em comparação com o que vem antes. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe por que contra essas coisas não há lei? Porque essas coisas trazem bênção, essas coisas trazem vida eterna, essas coisas trazem vida plena, essas coisas promovem paz, essas coisas promovem justiça. Deus não levantou nenhuma lei que se oponha ao amor. Deus não levantou nenhuma lei que se oponha à alegria, à paz, à paciência, à amabilidade e a todo o que implica o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque se nós cristãos vivermos em função do Espírito Santo para agradar o nosso Senhor, e sabendo que nós somos filhos de Deus e que representamos o próprio Deus, não tem por que termos alguma lei acima de nós. A lei, ela somente existe por causa do nosso desvio, para Deus colocar a nossa mente e o nosso coração em direção ao que Ele quer.
Por que estou falando disso? Porque nós, quando nos esquecemos de que por meio de Jesus Cristo, aquele que é o aniversariante no Natal, quando nos esquecemos que nós pertencemos a Ele, nós praticamos e voltamos a fazer as obras da carne. Uma coisa que chama muito a atenção, a minha atenção pelo menos nesta passagem, é a influência com que Paulo aborda Gálatas 5, 22 e 23, e ele aborda, como eu já disse, num contraste entre as obras da carne e o Espírito, onde as obras da carne, elas sim estão debaixo da lei, porém as do Espírito não, pois elas são obras edificantes. Você quer começar um novo ano de 2022 sendo ou promovendo edificação? Sendo edificado e promovendo edificação? Lembre-se de Cristo. Lembre-se do significado do Natal. Lembre-se da reconciliação com Deus. E veja que no seu coração, na sua vida, você tem o Espírito Santo. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Aí você pode me dizer, pastor, é muito difícil viver uma vida que agrada a Deus, é muito difícil viver uma vida conforme o Espírito. E eu vou dizer que é verdade, mas eu vou te dizer, se você me diz, eu não posso fazer isso, eu quero te fazer uma pergunta, e quando eu te faço essa pergunta, estou fazendo também para mim. Nós não nascemos sabendo tudo na vida, nós não nascemos sabendo caminhar, sabendo falar, nós não nascemos sabendo comer sequer. Nós precisamos, quando somos novos ou pequenos, começar a pensar o nosso corpo, a nossa atividade motora, ela precisa se adaptar até o dia que aprender a fazer alguma coisa faz parte de mim. Andar de bike, aprender a caminhar, que é o mais simples. Comer, falar. Alguém te ensinou a falar, alguém te ensinou a comer, alguém te ensinou a caminhar, alguém te ensinou a dirigir. E no começo talvez você tinha que pensar, vou pegar a colher, vou segurar, vou levantar, vou empurrar, vou engolir. Aí desfruto da minha comida. Só que você já pensou como seria a nossa vida se nós tivéssemos que fazer isso sempre, né? Levantar, pensar para tudo. Aquilo começa a fazer parte de você. A comida, o andar, o falar, começa a fazer parte de você. Porque você aprendeu, você exercitou, praticou, até que aquilo faz parte da sua vida. É impressionante quando você vê uma pessoa que está começando a dirigir. Sobe no carro, fala, nossa, eu tenho que mexer com o volante, esse negócio é muito grande, mexer com a marcha, olhar para os espelhos, colocar o cinto, e tem um passageiro aqui do meu lado, é difícil, cara, não fala comigo, que aqui tem que prestar atenção. Mas chega uma hora que de tanto praticar, de tanto você andar e de tanto você exercitar aquilo faz parte de você. Chega uma hora que você está com uma pessoa, talvez trocando uma discussão teológica, está discutindo sobre política, está falando sobre muita coisa, e ao mesmo tempo dirigindo um carro e viajando a 100 km por hora, porque aquilo já faz parte de você. Também precisa acontecer isso com a nossa vida espiritual. A prática constante. Nós vamos cair, nós vamos levantar, como acontecia quando a gente andava, caminhava, quando a gente subia numa bike talvez para começar a andar, quando você aprendeu a dirigir, quando você aprendeu a comer, quando você estava falando ainda. Nós vamos errar muito, mas não podemos desistir, devemos continuar a praticar a nossa espiritualidade.
E como que eu pratico a espiritualidade? Vamos ver, exercendo o fruto do Espírito, o amor, ter afeto com as pessoas, uma boa vontade e dedicação com todos, alegria, promover a alegria, alguém que traz mensagens de alegria, alguém que procura sempre gratidão quando todo mundo reclama, mas está sempre encorajando os outros a terem um coração mais grato, alegre, feliz. Ser promovedores de paz. Paz pode significar um estado de tranquilidade, isenção de fúria, destruição da guerra. Alguém que promove paz entre os indivíduos, alguém que procura a harmonia, segurança, promove proteção, prosperidade, felicidade. Paz é o estado abençoado onde o homem pode dizer: estou descansando. Alguém paciente. Paciência é resistência, constância, firmeza, apesar das coisas não saírem como a gente quer ou não ver os resultados que nós queremos logo, ter paciência. Quer dizer firmeza, perseverança, tolerância, enfim, integridade. Meus amados, para nós sermos íntegros, para nós sermos sábios, para nós sabermos agir, nós precisamos nos exercitar na palavra do Senhor, meditar nela, orar a Deus constantemente, pedir ajuda dos nossos irmãos quando estamos fracos. Não esperar que muitas vezes as pessoas venham até nós, mas nós irmos até elas. Em ambos sentidos. Os necessitados irem até quem possa ajudá-los, e aqueles que podem ajudar, buscar também ajudar os necessitados. Isso deve ser um exercício, meus irmãos, até que isso faça parte de você. Algumas pessoas, muitas vezes, quando lutam contra o pecado, eu mesmo tenho feito isso, a gente fala da seguinte maneira: eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Só que quando nós perguntamos isso para nós, será que eu já fiz tudo o que eu podia fazer? Às vezes fizemos tudo o que poderíamos fazer desde a nossa perspectiva. E quando a nossa perspectiva não dá certo, nós devemos procurar o que Deus me diz sobre esse assunto, para fazer o que Deus quer que eu faça. Você se lembra que eu falei que, por que Jesus é tão importante? Porque Ele é quem nos traz a reconciliação com Deus o Pai. E uma das coisas das quais cristãos, crentes, abrem mão tão rapidamente é da possibilidade de serem orientados, aconselhados, ministrados por Deus. Continuamos muitas vezes a viver a nossa vida do nosso jeito, mas Deus quer que nós talvez tenhamos tentado tudo o que dá para fazer, mas na nossa visão. Agora, a humildade me pede para eu abrir mão do que eu acho e colocar a palavra de Deus acima de tudo. Isso implica no relacionamento com irmãos em Cristo, no que eu irei fazer com a minha vida, qual é o objetivo de Deus para mim, o que Deus deseja do meu caráter, como eu devo me relacionar com meus colegas de trabalho, como eu devo me relacionar com as pessoas que têm autoridade sobre mim, como eu devo me relacionar com pessoas que talvez me feriram, que me ferem, como eu devo me relacionar com pessoas no dia a dia, como eu devo lidar com as minhas dificuldades, talvez financeiras, talvez de saúde, como eu devo lidar com o meu propósito
dentro de uma família? Como eu devo lidar com meu papel de marido, com meu papel de esposa, com meu papel de filho? Com nosso papel de irmãos em Cristo dentro de uma igreja? Às vezes paramos para dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer da nossa igreja? Nós já fizemos tudo, mas às vezes tudo que nós fizemos era o que o nosso coração pedia e não o que Deus realmente está esperando de nós. Por que é que eu estou pensando no título da pregação? Cadê o aniversariante? Porque é quando nos esquecemos de Jesus e do que Ele significa para nós, é que nós acabamos perdendo a orientação na nossa vida. Então precisamos relembrar qual o significado do Natal? A restauração e a reconciliação com nosso Deus. Sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós não conheceremos a paz verdadeira, a paz que só Ele pode dar, e o objetivo que só com Ele podemos compreender. E o verdadeiro significado do Natal se chama Jesus, por meio de quem nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus o Pai. Para terminar, se você hoje, ainda nesse dia 26 de dezembro, tem se esquecido do significado do Natal, de quem é Jesus para você, e tem andado numa vida que muitas vezes já te cansa, porque você tem caminhado do seu jeito, com a sua própria visão, se esquecendo da reconciliação e do tremendo presente que Deus nos deu de estarmos junto com Ele, hoje é a oportunidade para que você receba a graça do Senhor novamente na sua vida e você possa colocar a Deus no centro do seu coração. Como que eu faço isso, pastor? Simplesmente pedindo para Deus que o Espírito Santo revele no seu coração, na sua mente, pecados que há muito tempo têm se tornado parte de você, para que Deus revele aquilo e para que você possa agora se apegar às armas que o Senhor te dá, que é a sua palavra e a oração, a ajuda dos irmãos, a ajuda da igreja, e começar a lutar contra esses pecados que muitas vezes já tomaram conta da nossa vida. Fazendo isso da seguinte maneira: confessando o seu pecado diante de Deus, reconhecendo que aquilo está errado e que isso precisa mudar, que você não consegue sozinho, e por isso você precisa das ferramentas do Senhor, das ferramentas do Espírito Santo te convencendo, das ferramentas da palavra de Deus mostrando para você por onde você deve andar, com quem você deve andar, com os irmãos da igreja, com pessoas que te amam. Procure o seu pastor, ore ao Senhor seu Deus acima de tudo e comece a luta diária. A cada dia que se passa, a misericórdia de Deus se renova e nós temos mais oportunidades para, como já disse, construirmos, não com a nossa força, mas na dependência do Senhor, a imagem de Cristo no nosso coração. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: que se nós confessarmos os nossos pecados, qualquer que ele for, nós temos em Cristo Jesus alguém que nos perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda iniquidade. Eu não sei quantas vezes você já tenha me ouvido falar isso. Eu não sei quantas vezes você já tenha estado com o coração voltado para essa verdade e pensando que pode ser um jargão. Mas não deixe que a incredulidade faça parte do seu coração. Permita que essa verdade seja real. E lute. Lute porque é a sua parte. Lutar, reconhecer, se humilhar. Mas ao mesmo tempo descanse na graça do Senhor, sabendo que se nós cairmos, o Senhor nos levanta.
O significado verdadeiro do Natal é Jesus Cristo, é o aniversariante, aquele que nos restaurou, aquele que nos reconciliou com Deus o Pai, para que nós a cada dia sejamos mais parecidos com Ele. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar a nosso Deus mais uma vez para terminarmos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que nós temos aqui, Senhor, curto, mas ao mesmo tempo, Pai, queremos te pedir que nesse ano que está entrando, nós não esqueçamos do significado do Natal, da obra de Jesus Cristo, da tua obra, Senhor, essa obra que com muita graça nos reconcilia com Deus o Pai. Senhor, nós já não estamos perdidos, nós já fomos justificados, e uma vez justificados pela fé, pela graça em Cristo Jesus, nós somos salvos. Mas não deixa, Senhor, de que a nossa vida, agora uma vez justificados, nós continuemos a viver nos nossos delitos e pecados, nos nossos próprios pensamentos. Permite que Teu Espírito Santo confronte o nosso coração, mas ao mesmo tempo o conforte com a graça da santificação. Essa santificação que requer muito da nossa responsabilidade, da nossa humildade, do reconhecimento da nossa necessidade de Ti. Porque nunca chegaremos lá, Senhor, a não ser até a Tua vinda. Mas enquanto lutamos e caminhamos, queremos reconhecer, Pai, que precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados, todos aqueles que o Senhor sabe, todos aqueles que nós às vezes nem sabemos, nem entendemos como pecado. Nos perdoe, restaura em nós a alegria de viver, o desejo, Senhor, de Te servir, o desejo de amar e de praticar as obras do Espírito. Somente assim, Senhor, nós conseguiremos ser o que o Senhor espera de nós. Imagem e semelhança de Cristo Jesus, o verdadeiro significado do Natal. Obrigado por Jesus, porque sem Ele, Pai, nós não estaríamos aqui. Sem Ele, nós não teríamos a Tua palavra. Restaura em nós, Senhor, a Tua paz. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana. As boas novas lá
tudo que